Olá galera, bem-vindo ao canal Mais Com Tudo. No vídeo de hoje a gente vai falar sobre No Meu Tempo. Vocês devem ter cansado de ouvir as pessoas falando, né? No meu tempo era melhor isso, no meu tempo não tinha isso, no meu tempo era não sei o que. Sempre tem essas respostas para uma crítica analisando que o tempo anterior da pessoa era bem melhor do que esse tempo atual. Ou seja, as crianças de hoje em dia não vivem o que eu vivi no meu tempo. O que eu vivi no meu tempo é a ideia que eu vou trazer hoje. Assim, algumas coisas e relembrar com vocês a fase da minha infância, dos anos 90 a 2000. Para quem não sabe, eu tenho um pouco mais de 30 anos, ou seja, eu vivi os anos 2000 e os anos 90, então eu tive umas fases aí, dá pra pontuar algumas coisas e relembrar. E no final do vídeo eu queria analisar com vocês se é legal a gente estar sempre falando se no meu tempo era melhor, porque, né, hoje pode ser o meu tempo daqui a 30 anos para alguém. Tá bom. As primeiras lembranças que eu tenho do meu tempo é a nota de R$1. A nota de R$1, para quem não sabe, ela era verdinha e tinha como representação o beija-flor. E com R$1 você fazia muita coisa nos anos 90. Você podia comprar 10 pães com R$1. Hoje em dia você compra quantos pães com uma moeda de R$1? Se é de R$1 você comprava mais de 10 pães ou até 10 pãezinhos, com R$10, cara, você estava milionário. Uma criança com R$10 no bolso, nos anos 90, era uma criança milionária. E a nota de R$10 era nota de plástico. É uma nota que era azul e tinha uma metade transparente, era super assim, bonita e bem feita, só que ela tinha uma circulação muito pequena e ela, como era de plástico, era muito difícil guardar e dobrar. Outra lembrança que eu tenho muito dos anos 90 era o ioiô. Ioiô era uma coisa que eu sempre adorava, assim. Eu brigava às vezes na escola pra conseguir ter um ioiô, porque o ioiô era uma coisa que nem todo mundo tinha. Aliás, que até tinha, assim, mas era uma competição, sabe? Tipo assim, o ioiô da Coca era mais bem quisto, assim. Ou então, o ioiô feito de madeira, tinham vários tipos e modelos assim diferentes, e a gente meio que disputava na escola para quem que sabia fazer primeiro os desenhos de ioiô e segundo para quem tivesse ioiô mais potente, né, para não dizer palavrão nessa hora. Ainda no ramo das brincadeiras, eu lembro muito bem do pega-varetas. Eu lembro que pega-varetas era tipo um tubo que vinha com várias varetinhas coloridas. A gente tinha que jogar essas varetas e jogando essas varetas a gente tinha que retirar uma por uma sem fazer tremer aquele montante de varetas. E quem fizesse tremer o montante de varetas perdia e às vezes tinha que voltar para poder esperar as pessoas acabarem até chegar o vencedor. Era muito legal essa competição. Eu lembro que poucos amigos tinham. Para quem não sabe, eu era uma criança muito, muito pobre. Eu ainda sou pobre, eu moro numa comunidade, eu moro na favela. Mas hoje em dia, até que ser pobre hoje em dia está bem melhor do que nos anos 90, porque nos anos 90, meu caro, quando você era pobre, favelado, você era favelado mesmo. Então, só um amigo que tinha aquele brinquedo para você jogar. Então você ia na casa do seu amigo para visitar? Não, para jogar. Sempre? Jura? Que bom! Outro brinquedo que toda criança queria ter nos anos 90 era o Pogobol. O Pogobol era um brinquedo altamente assim, disputado, porque tinha umas técnicas de você subir no Pogobol e você quicar para você não cair. Tinha que manter o equilíbrio, assim. Sabe o skate de hoje em dia, que voltou a estar na moda, que também era uma moda nos anos 90 e 2000, acho que voltou há pouco tempo? Era meio que assim, só que obviamente não tinha rodinhas e você tinha que manter o equilíbrio ali em cima. Aquilo às vezes assava o nosso pé. Eu lembro que eu brincava na rua, descalço. Outro brinquedo também que era altamente... Nem brinquedo, era um utensílio infantil, que às vezes pode ser usado hoje em dia, mas nos anos 90 era febre, assim, a lancheira. A lancheira nada mais era do que uma maletinha de plástico que vinha com kit. Vinha com um lanche que a mãe colocava ali, seja lá um lanchinho básicozinho, pão com alguma coisa, uma frutinha, e vinha com uma garrafinha térmica. Essa garrafinha térmica podia ver com suco, ou com refrigerante, ou algo do tipo. E a minha lancheira era café com leite. Lembro muito bem. Café com leite e às vezes ia um pão com manteiga. Margarina. Outra febre também para criança que era de comunidade pobre era o álbum de figurinhas. Mas não era o álbum de figurinhas da seleção ou dos times mundiais. Era um álbum de figurinhas que você tinha que juntar aquele desenho todo
E poderia vir ou coisas pra casa, um jogo de panela pra sua mãe, panela de pressão, ou jogo de bonecas pra menina, ou então um carrinho, ou um jogo de lençol, ou então vinha brinquedos mais, né, mais trabalhados, mais caros, e que a gente comprava assim, né, nos armazéns da esquina, nas lojinhas da esquina, e toda semana a gente ia lá comprando figurinhas. A gente juntava o máximo de dinheiro possível que tinha e rezava para poder fechar alguma coleção. E às vezes a gente ia pra escola e trocar com alguém figurinhas para poder juntar. Eu lembro que eu ganhei um dominó. Meus amigos chegaram a ganhar coisas maiores, tipo um jogo de quebra-cabeça. Mas eu nunca vi um amigo ganhar um jogo de panela. E o mais engraçado é que na mesma vendinha ou mercadinho que vendia o álbum, tinha lá todos os itens para que se ganhar. Tinha o jogo de panela, tinha o lençol, tinha os brinquedos mais caros, todos lá para você ficar tentado, sabe, comprar. Só que nunca eles levavam, empoeiravam lá. E nunca saía. Oh, don't cry, are you? Outra coisa também que era febre era canetinhas coloridas. A gente usava canetinhas, quase sempre vinham 6 canetinhas coloridas. Era um estojozinho assim, retangular, transparente, e vinha as canetinhas coloridas. Cara, aquilo ali era, acho que o sonho de toda criança ter um estojinho de canetinha colorido para poder chegar, escrever e marcar, sabe, todo o seu dever com canetas coloridas. Pode parecer frufru hoje em dia, mas naquela época, cara, aquilo era top. Top, mano. A gente também não pode esquecer da lapiseira. Era uma lapiseira com ponta fina, que tinha 0,5. Eu usava muito a 0,5 porque eu achava a 0,5 mais top de todas. E a lapiseira quase sempre, as melhorzinhas, vinham com apontador, que era de metal e tinha borracha na ponta. Ou seja, era uma lapiseira pronta ali. E assim, usar lápis... Pra que eu vou usar lápis quando eu tenho uma lapiseira? É incrível, assim, mas a gente meio que gourmetizava o dever tendo uma lapiseira. Outro brinquedo também que era o sonho e que, graças ao meu tio, tem um tio que era muito bem sucedido, assim, ele viajou para alguns países e tal, e ele conseguiu me dar de presente, inclusive ele era meu padrinho, então tinha, né, mais que uma obrigação de me dar algum presente interessante. Bom, então ele me deu um autorama. Não foi que ele me deu um autorama, gente. Ele me deu um autorama. O autorama nada mais era que uma pista de carro, que era em formato de 8. Era uma pista em formato de 8 e você tinha um controle remoto. Cara, controle remoto nos anos 90 para 2000, assim, para um brinquedo, era uma coisa que você falava, meu, tô em outro mundo, cara. Era muito interessante, assim. E eram 2 carrinhos quase sempre, e que disputavam a corrida daquele autorama de 8, né? E que a gente tinha que disputar com um amiguinho quem ganhava. Outro brinquedo também que era super interessante era pular corda. Eu sei que hoje em dia devem ter crianças que pulam corda, mas antigamente, no meu tempo, as crianças iam pra rua pra brincar, assim, e com muito mais diversidade. Eu às vezes até ouço as pessoas falando, precisamos tirar as crianças da rua. Eu acho tão maçante isso e pesado. Nos anos 90 e 2000 as crianças iam brincar na rua livremente, tinha essa segurança de às vezes se divertir. E como era rua, não tinha muito apetrechos, não tinha muito espaço, né, para você colocar brinquedos, a gente trazia coisas pra rua para brincar. Pular corda, brincar de queimado, vai e vem, era um brinquedo que era, cara, era muito popular. Que era uma espécie de bola, no estilo bola de futebol americano. Ela era meio oval, assim, acho que é oval, oval. Ela meio oval assim, que tinham 2 cordas. E o amigo de lá tinha que puxar, abrir, quando a bola viesse, você tinha que jogar pro outro. Abria a bola e ia pro outro. O outro, pra se defender, abria também a corda e a gente ficava ali naquela coisa. Acho que era meio uma academia já pra criança que fazia exercícios físicos e crescer com aquela vontade de fazer academia. Outras coisas que tinham muito no meu tempo era a bala soft. A bala soft, pra vocês que não sabem, era uma balinha tipo num formato de disco, assim, e ela era meio que transparente, aquela bala soft, era uma bala quase que assassina.
Porque eu lembro que as crianças, às vezes, iam chupar a bala entrava, porque ela tinha um formato retangular, formato de ficha, ela entrava na sua garganta e tampava a sua garganta, e você ficava gritando, pedindo socorro pra sua mãe, pra ela poder tirar aquela bala. E minha mãe era uma pessoa muito calma, muito zen, ela metia o dedo e às vezes tinha que puxar a bala. Ela proibia a gente de comprar essas balas, mas essas balas eram tão boas e eram baratas, por que pareça. Uma bala custava 1 centavo. Hoje em dia deve custar 10, 50 centavos uma bala. E além da bala soft, tinha a bala Juquinha. A bala Juquinha era uma bala branca, gente, que às vezes tinha um gostinho azedo de tutti-frutti, mas também era febre. Não sei se tem bala Juquinha hoje em dia. Era uma delícia, a bala Juquinha era muito gostosa, assim. Eu lembro que eu comprava várias balas Juquinhas e bala soft. Bala soft você morria, né, engasgado com a bala soft. E a bala Juquinha você morria de diabetes. Não morria, tô brincando. Mas a bala Juquinha também era muito gostosa, era muito febre. Outra coisa que era também febre nos anos 90 e 2000, que eu adorava muito, era os pirulitos de saquinho que vinham com açúcar. Eram saquinhos assim com açúcar colorido e altamente doce e altamente cheio de colorantes artificiais. Colocava o pirulito ali e ficava chupando. E depois que saiu o açúcar, enfiava o pirulito ali e ficava chupando. E também era muita febre no meu tempo os mini chiclets, que era um saquinho que vinha com mini chicletezinhos, mas era mini mesmo, assim, pequenininhos, assim, que a gente tinha mania de comer, porque vinha vários sabores e cores, assim. Outro também que tinha muito, Big Big, não sei se tem para outros estados, aqui no Rio tem, que era um chiclete quadrado, que tinha sabor de hortelã, tinha de morango e tutti-frutti. O Big Big custava 5 centavos, você com R$1 comprava milhares de Big Bigs, e você poderia mascar o Big Big até que você chega. Uma coisa que eu lembro muito da minha infância, a infância da criança viada. Eu adorava ver ursinhos carinhosos, gente. Eu chorava ver ursinhos carinhosos. Porque tinha uma melancolia ali, uma coisa do bem com ursinhos se juntando para poder ajudar o amiguinho que estava sofrendo. E eram ursinhos carinhosos. Você imagina a figura do ursinho, tá? Tem um ursinho aqui e ainda recebe o nome de ursinho carinhoso. Era uma coisa que, tipo, você via, você chorava, você ficava triste porque eles sofriam também. Mas você, ao mesmo tempo, também pensava, é um desenho. Então, se vocês tiverem mais sugestões, mais lembranças e quiserem falar do tempo de vocês, comentem aqui. Comentem lá no Instagram, comentem no Facebook, na página do Facebook. Não deixem de curtir meu canal e de se inscrever, gente. Conto com vocês e um abraço.